Recebi conta do plano de saúde por aborto. Minha esposa nunca me disse que estava grávida. Algumas descobertas chegam até você através de uma simples conta no correio, mas destroem completamente sua realidade em segundos. O que vou contar aconteceu há 2 meses e ainda me faz acordar no meio da madrugada questionando tudo que pensei que sabia sobre minha esposa e nossa vida conjugal. Me chamo Fernando, tenho 36 anos, trabalho como analista de sistemas sênior numa empresa de tecnologia há 9 anos, e descobri da forma mais inesperada e chocante possível que minha vida familiar era uma mentira elaborada e cuidadosamente construída. Sou casado com a Sandra há 12 anos intensos e aparentemente felizes. Nos conhecemos durante o 4º ano da faculdade quando ela cursava psicologia clínica e eu estava no 3º ano de ciência da computação numa universidade privada conceituada da cidade. Namoramos durante 5 anos passando por todas as fases típicas de relacionamento jovem, conhecer famílias, apresentar aos amigos, morar juntos, planejar futuro comum. Casamos numa cerimônia linda e emocionante com 200 convidados no salão de festas de um clube tradicional e sempre tivemos o que eu considerava um relacionamento absolutamente transparente, honesto, comunicativo e bem estruturado emocionalmente. Temos uma filha, a Maria Clara, de 8 anos, que é literalmente nossa princesa e a luz das nossas vidas. Uma criança inteligente, carinhosa, bem educada, e sempre foi motivo de orgulho para nós dois. Estudante exemplar, atleta mirim de natação, menina sociável que tem muitos amigos na escola e no condomínio onde moramos. Nossa decisão sobre ter filhos sempre foi muito bem conversada, planejada e consensual entre nós dois. Depois da Maria Clara nascer, decidimos conscientemente aguardar alguns anos antes de considerar ter o segundo filho. Sandra sempre expressou que queria aproveitar um pouco mais nossa filha pequena antes de dividir a atenção com outro bebê e quem queria se estabelecer melhor profissionalmente antes de uma segunda gravidez. Eu concordava completamente com esse raciocínio. Um filho pequeno realmente exige muita atenção, energia, recursos financeiros e tempo de qualidade, e queríamos dar o melhor possível para Maria Clara durante seus primeiros anos de vida. Durante os últimos 2 anos, ocasionalmente conversávamos sobre a possibilidade de ter o segundo filho. Será que já está na hora de pensar no irmãozinho da Maria Clara? Eu perguntava às vezes durante nossos fins de semana relaxantes ou jantares românticos. Sandra sempre respondia de forma consistente que ainda não se sentia completamente preparada psicologicamente, e queria esperar mais um pouco até sentir o momento certo. E quando fosse realmente a hora adequada, ela saberia internamente e me comunicaria. Sempre respeitei totalmente a posição dela. Afinal, quem engravida, gesta e passa pelas transformações físicas e emocionais da maternidade é ela. Então ela precisava se sentir genuinamente pronta e motivada. Trabalho numa empresa média de desenvolvimento de software especializada em sistemas corporativos, um ambiente profissional bastante flexível e progressivo. Meu horário geralmente é das 9 horas às 18 horas, mas frequentemente preciso ficar até mais tarde quando temos prazos críticos apertados, problemas urgentes no sistema de grandes clientes, ou quando estamos em fase final de entrega de projetos importantes. É um trabalho que gosto muito, bem remunerado, com perspectivas reais de crescimento profissional. Sandra trabalha como psicóloga clínica num consultório próprio que abriu há 4 anos com uma sócia também psicóloga. Elas atendem numa sala comercial bem localizada e bem estruturada, com clientela fixa de cerca de 40 pacientes regulares cada uma. Sandra atende de segunda a quinta-feira das 8 horas às 16 horas, deixando sextas livres para atividades pessoais, cursos de atualização profissional e tempo de qualidade com nossa família. Nossa rotina familiar é bem organizada e harmoniosa há anos. Eu levo Maria Clara na escola às 7h30 todas as manhãs antes de seguir para meu trabalho, aproveitando esse tempo no carro para conversas especiais entre pai e filha. Sandra busca ela às 17 horas após terminar os atendimentos, e elas têm um tempo especial juntas até eu chegar em casa. Jantamos sempre juntos como família, ajudamos Maria Clara com lições de casa e atividades escolares, assistimos um filme adequado para a idade dela ou conversamos sobre como foi o dia de cada um. Fins de semana são dedicados integralmente à família, parques, shopping, cinema, visitas aos avós paternos e maternos, atividades que Maria Clara gosta e que fortalecem nossos laços familiares. Nos últimos 6 meses, comecei a perceber que Sandra estava ligeiramente mais reservada e introspectiva, mas nada que me parecesse alarmante ou preocupante inicialmente. Mais quieta durante nossos jantares em família, passando mais tempo mexendo no celular durante nossas conversas, demonstrando menos interesse espontâneo em conversas sobre trabalho, planos futuros, ou
assuntos cotidianos que sempre compartilhávamos naturalmente. Quando ocasionalmente perguntava se estava tudo bem com ela, Sandra sempre respondia de forma convincente que estava apenas um pouco mais cansada que o normal ou lidando com alguns pacientes mais complexos e emocionalmente desgastantes no consultório. Explicações que soavam completamente plausíveis e compreensíveis. Psicólogos clínicos realmente lidam regularmente com situações pesadas, traumas, depressão, conflitos familiares graves que podem ser emocionalmente exaustivos para o profissional. Está tudo completamente normal. Fernando, só estou passando por uma fase mais corrida e intensa no consultório. Alguns casos mais difíceis que exigem mais energia emocional. Ela dizia sempre que eu demonstrava qualquer preocupação com mudanças sutis no comportamento dela. Eu acreditava completamente e achava compreensível que períodos profissionais mais intensos pudessem afetar temporariamente o humor e a disposição em casa. Também comecei a notar que ela estava significativamente mais cuidadosa e rigorosa com a alimentação e exercícios físicos. Voltou a frequentar regularmente a academia que havia praticamente abandonado há quase 2 anos por falta de tempo. Começou a evitar completamente álcool nos fins de semana, sendo que antes tomava uma taça de vinho ocasionalmente. Passou a tomar complexos vitamínicos regularmente e demonstrava preocupação maior com a qualidade dos alimentos que consumia. Quando eu elogiava positivamente essas mudanças saudáveis e perguntava sobre a motivação súbita, ela respondia que estava querendo cuidar muito melhor da própria saúde e em se sentindo mais motivada e consciente sobre a importância de hábitos saudáveis. Respostas que me deixavam feliz e orgulhoso. Sempre incentivei ela a cuidar bem de si mesma fisicamente e emocionalmente. Estou numa fase boa de autocuidado, me sentindo mais responsável com minha saúde e bem-estar. Ela explicava com aparente sinceridade. Quero dar bom exemplo para Maria Clara e também me sentir mais disposta e saudável. Achei essas mudanças extremamente positivas e até ofereci apoio financeiro extra para que ela pudesse frequentar os melhores profissionais de educação física e nutrição disponíveis. Nossa vida íntima conjugal também continuava aparentemente normal e satisfatória durante todo esse período, sem qualquer sinal óbvio de frieza emocional ou distanciamento físico que pudesse sugerir problemas conjugais ou interesse romântico em outra pessoa. Frequência sexual adequada e prazerosa para casal casado há 12 anos com rotina corrida e responsabilidades familiares. Demonstrações espontâneas de carinho e afeto físico. Intimidade emocional que me deixava satisfeito e confiante sobre nosso relacionamento. Sandra nunca demonstrou comportamentos suspeitos, mudanças drásticas de humor, nervosismo inexplicável, ou qualquer dos sinais típicos que literatura especializada descreve como indicadores de traição conjugal ou problemas sérios no casamento. Continuava sendo carinhosa, participativa nas decisões familiares, interessada na educação da Maria Clara, sexualmente disponível, emocionalmente presente nas nossas conversas cotidianas. A descoberta devastadora que mudou completamente e irreversivelmente toda a minha realidade chegou numa sexta-feira ensolarada através de uma carta simples e aparentemente inofensiva do correio. Era o extrato mensal detalhado do nosso plano de saúde familiar, Unimed Premium, que mantemos há exatos 8 anos, desde que Maria Clara nasceu. Plano abrangente que cobre consultas, exames, internações, cirurgias e praticamente todos os procedimentos médicos que uma família pode precisar. Normalmente Sandra assumia a responsabilidade de cuidar de todas essas questões administrativas relacionadas à saúde familiar, conferir extratos, agendar consultas, acompanhar reembolsos, organizar documentação médica. Ela sempre foi muito organizada e eficiente nesse tipo de burocracia. Eu apreciava não ter que me preocupar com esses detalhes operacionais. Mas naquele dia específico Sandra estava no consultório atendendo pacientes em horário estendido até às 18 horas, e eu cheguei em casa mais cedo que o habitual porque consegui finalizar minhas atividades profissionais antes do previsto. Resolvi abrir a correspondência e verificar se estava tudo em ordem com nossas contas e documentos, principalmente porque estávamos planejando fazer alguns exames de check-up familiar nas próximas semanas. Olhando cuidadosamente o extrato de 4 páginas, procurava os procedimentos médicos habituais e previsíveis, consultas de rotina ginecológicas da Sandra, meus exames anuais de sangue e cardiológicos, algumas consultas da Maria Clara no pediatra para acompanhamento do crescimento, exames oftalmológicos anuais de todos nós. Tudo absolutamente normal e esperado até chegar na 3ª página, seção em procedimentos realizados. Titular dependente, Sandra Maria Santos Silva. Uma linha específica me chamou a atenção imediata e me deixou completamente confuso. Procedimento médico, curetagem uterina pós-abortamento. Data de realização, 15 de março de 2024. Hospital, Santa Casa de Misericórdia. Unidade maternidade. Valor total do procedimento, R$ 2.847,30. Valor coberto pelo plano, R$ 2.847,30. Valor pago pelo cliente, R$ 0. Fiquei literalmente olhando fixamente para aquela linha impressa por vários minutos
segundos longos sem conseguir processar mentalmente a informação que estava lendo. Curetagem uterina pós-abortamento. Sandra havia realizado um procedimento médico relacionado a aborto há exatas 3 semanas e eu não sabia absolutamente nada sobre essa situação. Li e reli aquela linha dezenas de vezes tentando encontrar alguma possibilidade de erro, mal-entendido ou explicação alternativa. Talvez fosse equívoco do sistema do plano de saúde, confusão de dados entre pacientes diferentes, algum tipo de falha administrativa que resultou em informação incorreta sendo associada ao nome da Sandra. Mas todos os dados pessoais estavam precisos e corretos. Sandra Maria Santos Silva, CPF exato, número correto da carteirinha do plano, data de nascimento correta. Não havia qualquer possibilidade realística de erro ou confusão administrativa. Era definitivamente procedimento realizado pela minha esposa. Comecei a tentar processar as implicações emocionalmente devastadoras dessa descoberta. Se Sandra fez curetagem pós-abortamento, isso significa necessariamente que ela estava grávida recentemente. Se estava grávida e realizou o procedimento de aborto, significa que escondeu uma gravidez completa de mim durante semanas ou meses. Se escondeu gravidez e tomou decisão de abortar sem me consultar ou informar, significa que nossa comunicação conjugal e transparência são mentiras fundamentais. Levantei da mesa da cozinha e fui para nosso computador pesquisar no Google informações médicas sobre curetagem pós-abortamento para ter certeza absoluta sobre o que significava. Descobri que é procedimento específico e inequívoco realizado exclusivamente após aborto espontâneo, natural ou aborto induzido, provocado, para remover completamente tecidos que possam ter permanecido no útero e evitar infecções ou complicações posteriores. Não havia como negar ou reinterpretar que Sandra havia engravidado, decidido abortar e realizado procedimento médico para finalizar a situação. Tudo isso sem mencionar uma palavra sequer para mim sobre estar grávida. Sentei novamente na mesa da cozinha segurando aquele extrato com mãos tremendo ligeiramente, tentando desesperadamente repassar mentalmente os últimos meses procurando sinais óbvios que poderiam ter indicado gravidez e que eu completamente ignorei ou interpretei incorretamente. Subitamente, todas as mudanças comportamentais que havia observado nos últimos meses ganharam significado completamente diferente e alarmante. As alterações na alimentação, o cuidado excessivo com exercícios, evitar álcool completamente, vitaminas regulares, maior sensibilidade emocional. Todos esses eram exatamente os comportamentos típicos de mulher grávida cuidando da gestação. Como eu havia sido tão ingênuo e desatento para não perceber que minha própria esposa estava exibindo sinais clássicos de gravidez durante meses. Como um homem casado há 12 anos, e já passou pela experiência de acompanhar uma gravidez anteriormente, não reconheceu os padrões óbvios. Também comecei a repassar mentalmente com detalhes específicos o dia 15 de março, data exata em que o procedimento foi realizado segundo o extrato médico. Era uma terça-feira que ficou gravada na minha memória. Sandra havia saído de casa mais cedo que o habitual, por volta das 7 horas, dizendo que tinha consultas extremamente importantes o dia todo e que provavelmente voltaria mais tarde porque tinha alguns casos urgentes para resolver no consultório. Quando ela chegou em casa naquele final de tarde, por volta das 18h30, estava visivelmente mais quieta, cansada e introspectiva que o normal. Quando perguntei como tinha sido o dia de trabalho, ela respondeu apenas com uma palavra: exaustivo. Disse que havia lidado com situações emocionalmente muito desgastantes e que estava precisando de um tempo para relaxar e processar. Naquela noite ela foi dormir mais cedo que o habitual, alegando que estava completamente exausta física e emocionalmente e precisava de uma noite de descanso reparador. Eu não questionei nem insisti em conversas, respeitando que ela estava passando por um período profissionalmente mais intenso. Agora, com a informação do extrato médico, toda aquela situação ganhava significado completamente diferente e chocante. Sandra não estava apenas cansada do trabalho, estava se recuperando física e emocionalmente de um aborto que havia realizado secretamente naquela manhã. Ela havia acordado naquela terça-feira, se preparado para ir ao hospital realizar um procedimento médico para interromper gravidez que eu desconhecia completamente. Passou pelo processo emocional e físico de abortar nosso filho. Voltou para casa, jantou conosco normalmente, ajudou Maria Clara com lição de casa, conversou sobre assuntos cotidianos e dormiu ao meu lado como se nada extraordinário tivesse acontecido. Quando Sandra chegou do consultório naquele dia da descoberta, decidi estrategicamente não confrontá-la imediatamente. Precisava processar melhor emocionalmente a situação, organizar meus pensamentos, entender como abordar adequadamente um assunto tão delicado, grave e potencialmente explosivo para nossa relação conjugal. Durante o jantar em família, observei meticulosamente cada detalhe micro do comportamento dela, procurando sinais sutis de culpa, nervosismo, desconforto ou qualquer indicação de que estava escondendo informações importantes de mim. Ela parecia completamente normal e natural. Conversou alegremente com Maria Clara sobre atividades escolares, contou algumas histórias interessantes sobre pacientes, sempre respeitando
respeitando o sigilo profissional, perguntou detalhadamente sobre meu dia de trabalho e projetos em desenvolvimento. Como foi seu dia no consultório hoje? Perguntei de forma aparentemente casual, testando internamente se ela mencionaria espontaneamente alguma consulta médica especial, exame de rotina, ou qualquer situação que pudesse estar relacionada ao procedimento que descobri no extrato. Dia absolutamente normal. Alguns pacientes mais complexos e que demandam mais energia emocional, mas nada fora da rotina habitual. Ela respondeu de forma natural e convincente, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo ou desconforto. Naquela noite, depois que colocamos Maria Clara para dormir em seu quarto com toda a rotina habitual de escovação de dentes, história antes de dormir e beijo de boa noite, decidi finalmente confrontar Sandra diretamente sobre minha descoberta. Sandra, chegou o nosso extrato mensal do plano de saúde hoje. Ah, chegou? Tudo certo com as consultas e procedimentos? Ela perguntou sem demonstrar nervosismo aparente ou qualquer mudança no tom de voz. Na verdade, vi um procedimento médico realizado no dia 15 de março que me deixou bastante confuso porque eu não sabia que você tinha feito. Percebi imediatamente que ela ficou visivelmente tensa e ligeiramente pálida. Que tipo de procedimento você está se referindo? Curetagem uterina após abortamento realizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi absolutamente pesado, tenso e carregado de significado. Sandra ficou completamente sem reação aparente por vários segundos longos, claramente processando que sua situação secreta havia sido descoberta através de documentação médica que ela provavelmente havia esquecido ou não considerado. Fernando, eu realmente posso explicar toda essa situação. Então me explica detalhadamente. Me conta por que minha esposa realizou o procedimento de aborto sem me dizer sequer que estava grávida. A situação não foi exatamente assim que você está interpretando. Como foi então, Sandra? Porque aqui no extrato está muito claro, curetagem pós-abortamento. Isso significa que você estava grávida e fez aborto. O que mais poderia significar? Ela começou a chorar silenciosamente, mas ainda tentando encontrar explicações ou justificativas. Fernando, eu descobri que estava grávida no início do mês de fevereiro. E por que você não me contou imediatamente que estava esperando nosso segundo filho? Porque eu sinceramente não sabia se queria continuar com a gravidez e ter esse bebê. Como assim não sabia? Sandra, estamos casados há 12 anos. Temos uma família estruturada, estabilidade financeira, uma filha maravilhosa. Por que você não conversou comigo sobre estar grávida e suas dúvidas? Entre lágrimas crescentes e resistência emocional, ela começou a explicar que descobriu a gravidez no início de fevereiro através de atraso menstrual significativo e teste de gravidez de farmácia que deu resultado positivo. Ficou em dúvida profunda sobre continuar a gestação porque não se sentia psicologicamente preparada para segundo filho naquele momento específico e estava numa fase profissional muito importante e delicada que uma gravidez poderia prejudicar. Mas Sandra, essa decisão fundamental não era exclusivamente sua. Era sobre nosso filho, nossa família, nosso futuro juntos. Eu já sabia antecipadamente que você ia querer que eu tivesse o bebê. E qual seria o problema de eu querer ter nosso segundo filho? Somos um casal casado, temos excelentes condições financeiras, já temos experiência com maternidade e paternidade. Maria Clara ia adorar ter um irmãozinho. Por que ter outro filho seria um problema tão grande? Porque eu genuinamente não quero mais filhos agora, neste momento da minha vida. Então por que durante 2 anos inteiros você nunca me disse isso de forma clara e definitiva? Durante esse tempo todo conversamos várias vezes sobre ter segundo filho e você sempre dizia que era apenas questão de timing adequado. O que mais me chocou profundamente durante essa confrontação inicial foi descobrir que ela havia passado exatas 6 semanas inteiras sabendo conscientemente que estava grávida, convivendo comigo de forma completamente normal e natural, participando ativamente de nossa rotina familiar cotidiana, sem mencionar uma única palavra sobre a situação extraordinária que estava vivendo. Todas as noites durante 6 semanas ela jantou conosco normalmente, ajudou Maria Clara com lições escolares, conversou sobre trabalho e assuntos cotidianos, assistiu filmes em família, dormiu na mesma cama comigo, participou de atividades de fim de semana, manteve vida íntima sexual ativa, sabendo o tempo todo que estava gestando meu filho e simultaneamente planejando secretamente interromper a gravidez. Sandra, você passou mais de 1 mês e meio inteiro convivendo comigo diariamente, sabendo que estava grávida do meu filho, planejando fazer aborto e mantendo aparência de absoluta normalidade. Como você conseguiu psicologicamente executar essa situação? Eu estava emocionalmente muito confusa e não sabia como abordar um assunto tão delicado e complicado. Não sabia como abordar. Sandra, você é psicóloga clínica formada há 15 anos. Sua profissão é literalmente ajudar pessoas a conversarem adequadamente sobre os assuntos mais difíceis e emocionalmente complexos. Era completamente diferente porque envolvia a mim mesma em nosso relacionamento. Diferente como exatamente? Você me privou completamente do direito fundamental de saber
saber que ia ser pai novamente e de participar de uma decisão que afetava profundamente nossa estrutura familiar. Durante os dias tensos que se seguiram a essa confrontação inicial, descobri gradualmente mais detalhes perturbadores sobre como ela havia executado meticulosamente todo o procedimento de forma absolutamente secreta. Pesquisou cuidadosamente clínicas especializadas que realizam aborto legal, conseguiu justificativa médica adequada através de um psiquiatra conhecido que atestou um risco significativo à saúde mental materna, agendou estrategicamente o procedimento para um dia que eu estaria trabalhando normalmente e não suspeitaria de nada em comum. Você planejou cada detalhe minuciosamente para me manter completamente fora da situação. Eu não queria te causar sofrimento desnecessário. Não queria me causar sofrimento? Sandra, você me privou completamente de saber que ia ter outro filho. Isso é infinitamente mais doloroso e cruel que qualquer conversa difícil sobre timing ou dúvidas sobre gravidez. Também descobri que ela havia contado sobre a gravidez para pelo menos 3 amigas próximas que a apoiaram emocional e logisticamente na decisão do aborto. Essas amigas conheciam detalhes íntimos sobre nossa vida familiar e eu, marido e pai, desconhecia completamente. Suas amigas sabiam que você estava grávida do meu filho, mas eu, seu marido há 12 anos, não sabia de nada? Elas me ajudaram a processar meus sentimentos conflituosos sobre a gravidez. Seus sentimentos sobre estar grávida do meu filho? E eu não fui incluído nesse processamento emocional fundamental. O que me deixou mais indignado e magoado foi perceber gradualmente que Sandra havia tomado uma decisão unilateral sobre nossa família, envolvendo pessoas externas na situação, executado um plano elaborado e detalhado para me manter completamente excluído. Tudo isso enquanto mantinha aparência convincente de normalidade e harmonia conjugal. Sandra, você me tratou como um completo estranho na minha própria família. Tomou decisão fundamental sobre nosso filho sem me consultar minimamente, envolveu amigas externas no assunto mais íntimo possível, executou o procedimento médico secreto, planejou cada etapa para me enganar, tudo enquanto fingia que nossa comunicação e transparência eram normais. Eu sabia que você não ia conseguir entender minha perspectiva, não ia entender o que especificamente, e você não queria ter outro filho neste momento. Sandra, isso é uma conversa difícil e importante, mas é uma conversa normal de casal maduro. Não há motivo para mentir, enganar e esconder durante meses. Durante as semanas seguintes, procurei orientação de um advogado especializado em direito de família para entender se havia alguma questão legal complexa envolvida na situação. Ele me explicou detalhadamente que, juridicamente, aborto legal realizado com justificativa médica adequada não exige consentimento ou conhecimento do pai, mas que omitir gravidez do cônjuge e tomar decisões unilaterais sobre família pode ser considerado quebra-grave de confiança conjugal em eventual processo de divórcio. Doutor, minha esposa tomou decisão sobre nosso filho sem me consultar e executou plano elaborado durante meses para me esconder situação fundamental. Isso é comportamento normal em casamentos? Legalmente ela tinha direito de realizar o procedimento. Moralmente e conjugalmente, cada situação tem suas particularidades, mas comunicação transparente é base fundamental de qualquer relacionamento matrimonial saudável. Iniciei processo de separação judicial não especificamente pelo aborto em si, respeitando que legalmente ela tinha direito de tomar essa decisão, mas pela quebra absoluta e irreversível de confiança e comunicação conjugal. Sandra havia demonstrado categoricamente que era capaz de esconder situações fundamentais da nossa vida conjugal e tomar decisões unilaterais sobre nossa estrutura familiar. Fernando, eu posso explicar muito melhor todos os meus motivos. Podemos procurar terapia de casal especializada para trabalhar essa situação. Sandra, você escondeu uma gravidez durante 6 semanas, consultou amigas sobre nosso filho, fez aborto completamente secreto, conviveu comigo normalmente durante todo esse tempo mantendo farsa convincente. Que tipo de terapia vai conseguir resolver tamanha quebra de confiança? Foi um período de muita confusão emocional minha. Não foi período de confusão. Foi uma série extensa de decisões conscientes, calculadas e deliberadas para me excluir completamente de uma situação que envolvia fundamentalmente nossa família. O relacionamento se tornou completamente insustentável do ponto de vista emocional e conjugal. Como desenvolver novamente confiança genuína em alguém que demonstrou ser capaz de esconder gravidez durante meses, planejar e executar aborto secreto, manter aparência convincente de normalidade durante todo esse período? Hoje, exatos 2 meses depois da descoberta devastadora, estamos oficialmente em processo de separação consensual. Maria Clara fica comigo em períodos alternados bem estruturados para minimizar impacto emocional na vida dela. A parte mais desafiadora é explicar adequadamente para uma criança inteligente de 8 anos por que papai e mamãe decidiram se separar sem entrar em detalhes inadequados sobre aborto e quebra de confiança conjugal. Às vezes adultos têm opiniões muito diferentes sobre decisões importantes da família, e quando isso acontece, às vezes é melhor cada um morar numa casa separada. Explico de forma apropriada para a idade e maturidade emocional
emocional dela. A lição mais dolorosa e definitiva que aprendi dessa experiência é que algumas pessoas são psicologicamente capazes de esconder situações absolutamente fundamentais mesmo das pessoas em quem mais confiam no mundo. Sandra conviveu comigo normalmente durante 6 semanas completas sabendo que estava grávida e planejando abortar, sem demonstrar qualquer sinal perceptível de culpa, conflito interno ou desconforto emocional. E principalmente, aprendi que comunicação conjugal verdadeira não é apenas sobre conversar regularmente ou manter diálogo cotidiano sobre assuntos superficiais. É fundamentalmente sobre incluir seu parceiro nas decisões importantes que afetam a família, mesmo quando são emocionalmente difíceis, polêmicas ou potencialmente conflituosas. Sandra escolheu deliberadamente me excluir completamente de uma situação que afetava profunda e permanentemente nossa estrutura familiar. Se ela tivesse me contado sobre a gravidez e suas dúvidas genuínas, poderíamos ter conversado extensivamente, talvez procurado orientação psicológica profissional, chegado juntos numa decisão consensual ou pelo menos compreensível para ambos. Mas ela preferiu conscientemente decidir sozinha e me manter fora, tratando-me como um estranho inconveniente na minha própria família. A descoberta casual através do extrato do plano de saúde foi absolutamente fortuita, mas revelou algo muito mais grave e preocupante. Minha esposa era completamente capaz de planejar e executar decisões familiares fundamentais sem me consultar minimamente, mantendo aparência convincente de normalidade conjugal enquanto me excluía totalmente de situações que deveriam ser naturalmente compartilhadas entre marido e esposa.